Boa noite, iniciando o curso de TCE, onde eu vou fazer uma aula bem simples sobre a introdução ao TCE, né? Então, o TCE, ele é definido por qualquer lesão externa, né? Qualquer lesão traumática que afete o crânio ou o cérebro, né? E pode causar alguma alteração da função cerebral. Estima-se que a incidência no mundo seja de 60 milhões de casos anuais, com a gravidade variável, né? A gente pode ter concussão, coma, até óbito. Mortalidade também variável, né, conforme a gravidade do trauma. E é a principal causa de morte em pacientes jovens, morte e incapacidade. Principal etiologia são acidentes de trânsito, que é a principal causa, principalmente em países de baixa e média renda. Em pacientes idosos e crianças, as quedas também são causas importantes. A violência, né, assalto, agressão física, bafo craniano, agressão por arma branca, também são causas importantes, e os esportes, né, que podem, principalmente esporte de contato, pode causar concussão. Os mecanismos de lesão. Pode acontecer lesão por mecanismo de aceleração, desaceleração, movimentos bruscos, que vão causar estiramento das fibras nervosas. Pode acontecer devido a impacto direto, né, com lesões focais de contusão, de golpe contra golpe, com penetração, né, por arma de branco ou arma de fogo. E são lesões primárias, então, as contusões, as fraturas, as lacerações, as lesões axonais, e são lesões secundárias, as lesões causadas por compressão no parênquima cerebral, né? Compressão por hematoma, edema cerebral, hipoxemia, isquemia e vasoespasmo. O trauma, de maneira geral, é a principal causa de óbito entre adultos jovens e é a terceira causa mais comum na população geral. Dentre esses pacientes vítimas de trauma, 50% deles vão ter sido vítimas de TCE, né, dos pacientes que falecem ter sido vítimas de TCE. Como eu disse mais cedo, 69 milhões de pessoas no mundo sofrem TCE por ano. No Brasil, esse número é estimado em 300 mil casos e é responsável por aproximadamente 67 admissões a cada 100 mil habitantes no ambiente hospitalar, com mortalidade intra-hospitalar de aproximadamente 5 a cada 100 mil. Isto gera um custo estimado para os cofres públicos de mais ou menos 156 milhões e 300 mil por ano. Provavelmente deve ser muito mais. Essas taxas são maiores, né, em países de mais baixa e média renda. No Brasil, então, é uma importante causa de morte e incapacidade, sobretudo nos pacientes jovens, né? E esse prognóstico é pior quanto maior a gravidade do trauma. O pico de distribuição etário bimodal, né? Então, tem um pico em crianças e adultos jovens e outro pico em adultos acima de 65 anos. É disparado mais comum em homens, né? Até 3 vezes mais comum em homens. Então, no Brasil, o estigma, né, o estereótipo do TCE são homens entre 20 a 30 anos. E tem um dado também que fala que até 40% dos óbitos em crianças de 5 a 9 anos é decorrente de TCE. O principal fator de risco é o acidente de trânsito, né, responsável por 60% dos casos de TCE no Brasil, principalmente acidente com motocicleta, além da violência urbana, álcool e drogas. O prognóstico é variável, depende do nível de consciência na admissão, quanto mais lúcido, né, ou seja, um TCE mais leve, menos chance de mortalidade, né, que os pacientes lúcidos têm até 7% de chance de mortalidade. Se o TCE puro, leve, puro, esse número baixa para 1%. Quando tem algum grau de abaixamento de consciência, pode chegar até 49%. O prognóstico vai variar do tempo de atendimento, do tempo de transporte, da localização do paciente, qual foi o transporte solicitado, da estabilidade hemodinâmica do paciente no momento da avaliação, da indicação ou não do tratamento cirúrgico, se ele vai ser realizado ou não, se vai ter recurso para realizá-lo ou não, se quando indicado vai ter disponível manejo neurointensivo, e é importante falar que até 33% dos pacientes com TCE tem outro trauma associado. Esse número chega a 60% nos pacientes vítimas de TCE grave. Ou seja, a grande maioria desses pacientes é um politraumatizado, né? Então, ele tem politrauma, que os torna ainda mais graves. A mortalidade, então, o TCE puramente leve é baixa, né? TCE moderada a grave, segundo dados do SUS, pode chegar até 30%. A morbidade é importante porque esses pacientes têm sequelas, né, que podem causar incapacidade física e cognitiva,
como déficit de memória, de atenção, de funções executivas, sintomas psiquiátricos, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, alteração de comportamento. Até 5% dos pacientes com TCE moderado a grave podem ter epilepsia pós-traumática. E também tem cefaleia pós-TCE, que é um tipo de cefaleia que pode cronificar. São mais comuns, obviamente, em grandes centros urbanos, né, que é onde vai ter acidente de trânsito e violência, mas o TCE na zona rural, apesar de ser mais raro, muitas vezes pode complicar mais pelo atraso no atendimento, pela demora para chegar num serviço com suporte, pela falta de recurso, né? Então, esses são desafios no atendimento do paciente vítima de trauma no Brasil, trauma craniano, que é o acesso ao atendimento, muitas vezes especializado, né, dependendo da gente, e da infraestrutura hospitalar para receber esses pacientes. O impacto socioeconômico é importante, porque o trauma craniano ele causa vários custos, não só de forma direta, como hospitalização, internação em UTI, cirurgias que são caras, né, os usos de materiais, a questão da reabilitação, que vai envolver uma equipe multidisciplinar preparada, além do custo indireto, né, da perda de produtividade, mais comum em jovens, então a gente está tirando a população economicamente ativa, então a população que não vai mais trabalhar, não vai mais produzir, muito pelo contrário, né, vai virar uma população dependente, que vai depender de políticas públicas, que não vai estar produzindo, que vai ter cuidados prolongados, né? Estima-se que nos Estados Unidos esses custos podem chegar, passam até de 60 bilhões de dólares por ano. E tem um impacto importante na qualidade de vida, né? São pacientes que geralmente são jovens, independentes e vão se tornar, né, dependentes, dependendo do nível de sequela, podem ficar acamados, restritos, né, dependendo de outras pessoas, não vão estar produzindo. Então, impacta muito a qualidade de vida. E é importante, né, prevenir, com a educação no trânsito, a redução da violência urbana, coisas que são muito difíceis, né, no nosso país. Classificando o TCE, quanto ao mecanismo de lesão, a gente pode ter um trauma fechado, um trauma aberto, né, os traumas fechados são decorrentes de impactos, de aceleração, desaceleração, de rotação da cabeça. E os traumas abertos são causados por lesões penetrantes, né? Principalmente os PAFs e as armas brancas. A gente vai ter lesão direta, tem mais chance de lesão vascular, tem mais chance de infecção. Quanto à gravidade, TCE pode ser leve, moderado ou grave, né? Conforme o Glasgow. Então, o TCE de 13, o Glasgow de 13 a 15 é um TCE leve, um TCE moderado tem um Glasgow de 9 a 12, o TCE grave é aquele Glasgow menor ou igual a 8, que enquanto maior a gravidade, mais a chance de precisar de uma intervenção neurocirúrgica, né? O Glasgow menor ou igual a 8 com alteração tomográfica é no mínimo um catéter de Pitt. O TCE moderado já tem indicação de monitoramento em terapia intensiva, né? E falando sobre a escala de Coma de Glasgow, todo mundo conhece, todo mundo já sabe. A gente leva em conta a abertura ocular, a melhor resposta, né, para a abertura ocular, a melhor resposta para a resposta verbal e a melhor resposta motora. Então, o TCE leve é quando essa soma está entre 13 e 15, moderado entre 9 e 12, e o grave quando está menor ou igual a 8. Aqui, mais uma vez, eu sei que todo mundo já sabe, mas só para enfatizar, né? Então, a gente vai avaliar a abertura ocular espontânea. O paciente vai pontuar 4. Quando ele abre o olho, é o chamado 3. Quando ele abre o olho, é o estímulo doloroso 2. Sem abertura ocular nenhuma, 1. A resposta verbal consciente, orientada, pontua 5. A resposta verbal confusa, desorientada, 4. Palavras inapropriadas, 3. Palavras incompreensíveis, 2. Nenhuma resposta, 1. Resposta motora, aquele paciente que está mobilizando espontaneamente, que obedece comandos, 6. Quando localizador, 5. Movimento de retirada, 4. Flexão anormal, 3. Extensão anormal, 2. Sem resposta, 1. E aqui eu trouxe só para a gente lembrar que em crianças pequenas, né, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer tudo isso. Então a gente tem que levar em consideração o estímulo doloroso, o estímulo com a luz, a questão de balbuciar ou não, reconhecer ou não os pais, o choro, né? Essas coisas são muito importantes para avaliar se uma criança está tendo rebaixamento no nível de consciência. A atualização da escala de Coma de Glasgow é o Glasgow P, né, que leva em conta a reatividade pupilar. Que nessa atualização, a cada pupila que não reage, o paciente perde um ponto. Então, as duas pupilas estão isocóricas reagindo, 0 pontos. Uma pupila não reage, uma pupila fixa, 1 ponto. Duas pupilas não fixas, duas pupilas fixas, né, duas pupilas não reagentes, a gente ganha 2 pontos. Então, o Glasgow P ele é dado pelo Glasgow, que a gente calculou usando a resposta ocular, verbal e motora, menos essa pontuação da reatividade pupilar. Quanto à natureza da lesão.
No TCE a gente pode ter lesões focais, né? E vão ser detalhadas aí melhor ao longo do curso, né? Como identificar, como suspeitar, manejo clínico, manejo cirúrgico, indicações e tal. Mas só para a gente lembrar. É, então, os hematomas extradurais, que a gente sabe que pode também ser causado por sangramento venoso, principalmente quando tem fratura de seio, né? Mas geralmente é causado por sangramento arterial, geralmente associado a fraturas. Quando tem indicação cirúrgica, a cirurgia de emergência. Os hematomas subdurais, que geralmente são venosos, mas nem sempre, são mais comuns em idosos. Ou hematomas intraparenquimatosos, né? Contusões isoladas. As contusões também, elas podem ser difusas, elas podem ser maiores, elas podem ser, então, as lesões difusas. Pode vir associada a edema, são mais graves nos lugares que elas são mais comuns, inclusive, né, que é nos lobos frontais e temporais. Quanto maior o volume da contusão, maior a gravidade do quadro. E as lesões axonais difusas, né, que são decorrentes de forças rotacionais, têm um prognóstico reservado, são lesões de substância branca, né, muitas vezes não vistas na tomografia. Vai ter mais para frente também, aí, ao longo do curso, a classificação das LADs, né, mas muito difícil a gente conseguir ver LAD na tomografia. O atendimento inicial desses pacientes, né? O paciente vítima de TCL é um paciente vítima de trauma. Então, é a BCDE do trauma. Né? No A, a gente vai avaliar a perviabilidade das vias aéreas e a estabilidade cervical, então já colocar o colar cervical. Se for o caso, já baixo foi angulose menor ou igual a 8. No B, a gente vai avaliar a respiração, a oxigenação. A hiperventilação hoje em dia não é mais tão obrigatória, né? A gente também tem que evitar a hipocapnia. No C, a gente vai avaliar o componente circulatório, então estabilidade hemodinâmica, controlar a hemorragia, evitar o choque hipovolêmico, quando necessário, dar volume, né, nesse primeiro momento, idealmente com cristalóides. Déficit neurológico a gente avalia com Glasgow, pupila, função neurológica simples ali, motricidade, sensibilidade, fala, ver se tem alguma lesão externa ali na região da cabeça, e já encaminhando para o E, que é a exposição, a gente vai tirar a roupa do paciente, identificar qualquer outra lesão oculta, né, e como ele está sem roupa, lembrar de prevenir a hipotermia, né? Então vai ter que cobrir com aquele papel alumínio. É, evitando, então, as lesões secundárias, né? Tem que imobilizar a coluna cervical até que seja excluída uma lesão cervical. As pranchas rígidas são usadas para transporte. Muitas vezes a gente viu um paciente que chegou lá no trauma, foi fazer tomografia, foi o trauma avaliar, foi todo mundo avaliar, e está lá esperando a gente com a prancha. Não, a prancha é só para transporte, inclusive faz mais risco de fazer escara, né, outras lesões. Depois de estabilizado, depois de feito atendimento primário, o paciente já no ambiente hospitalar, aí sim é feita a avaliação secundária, com exame físico completo, avaliação neurológica mais detalhada, exames de imagem, né? Então, transporte. Primeira coisa, o paciente foi vítima de trauma na rua, de TCE, então acionar o serviço de transporte de urgência, né, SAMU, bombeiro. Essa equipe vai prestar o atendimento pré-hospitalar, fazer o ABCDE do trauma. Nem sempre é obrigatória a presença do médico. Tem algumas referências que falam que isso nem muda o prognóstico final, né? Claro, não sei se seja um paciente que esteja realmente com TCE grave, que precisa de uma intubação, mas o importante é a equipe atender, seguir o ABCD do trauma, seguir as mobilizações necessárias, os primeiros cuidados necessários e encaminhar para o centro de trauma ou neurotrauma. Mas aí, para transportar esse paciente, tem que ter condição, né, hemodinâmica, ver se já não tem uma lesão, outra lesão associada, se vai precisar de transporte avançado ou não, né, para precisar do médico ou não. Definir qual vai ser o transporte, né, então lesões em distâncias mais curtas, o transporte terrestre resolve, agora em regiões mais isoladas, mais difícil acesso, mais longe, o ideal é fazer o transporte aéreo, né, e isso sim consegue reduzir bastante o desfecho ruim, né, nesses casos, porque vai prestar um atendimento mais rápido. Durante o transporte tem que monitorizar os sinais vitais, né, frequência cardíaca, pressão arterial, a saturação, manter a cabeceira elevada, né, medidas para prevenir aí a elevação da PIC. E o transporte é isso, né, pode ser terrestre ou aéreo, dependendo da localização e da disponibilidade também. Durante o transporte, então, tem que fazer medidas que evitem o aumento da pressão craniana, principalmente o controle da cabeceira e do colar cervical também, você não está comprimindo muito. Quando for o caso, ajustar a ventilação mecânica, né? Nesse caso, obrigatória a presença do médico, os pacientes que vão estar entubados. O paciente chegou na unidade de trauma, né? Vai ser recebido na sala vermelha, na sala de trauma. A sala tem que estar preparada, então tem que ter monitor, tem que ter ventilador, tem que ter desfibrilador, tem que ter uma equipe multidisciplinar, então tem que ter o médico do trauma, tem que ter fisioterapeuta, idealmente, né?
enfermeiro, técnico, cada um já em uma missão, né? Em um comando específico. E depois, nesse momento, que a gente é chamado para fazer nossa avaliação neurológica barra neurocirúrgica rápida, né? Então, ver o Glasgow, avaliar as pupilas, avaliar a resposta motora. Nosso exame de imagem, né, de escolha é a tomografia de crânio, que é um exame mais rápido, mais disponível, é, que é bom para ver sangue, é bom para ver fratura. E apesar da aula ser de TCE, a gente tem que avaliar a região cervical, né? Muitas vezes é a gente quem tira o colar cervical, então é no mínimo uma radiografia. Muitas vezes no básico a gente acaba fazendo tomografia mesmo, mas acaba sendo a gente que retira ou não esse colar cervical. De forma geral, né? Então tem que manter uma PAM de 90, para manter a perfusão cerebral adequada. O ideal é uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 100, pacientes de 50 a 69 anos, maior ou igual a 110 nos de 15 a 49 ou acima de 70. Uma PaO2 acima de 60, saturação acima de 90. Manter temperatura máxima de 37 graus, glicemia entre 80 e 180, o HB mínimo de 7. As plaquetas, o alvo não é assim, não tem nada muito consagrado, é meio controverso. Tem referência que fala em 100, 135, mas o que vai definir mesmo assim se vai precisar transfusão de plaqueta ou não é a nossa indicação cirúrgica, né? Sim ou não. E evitar a hiponatremia também. O ideal até muitas vezes esses pacientes ficarem um pouquinho mais hipernatrêmicos, né? Quando tem um edema cerebral importante. Falando nisso, no paciente que já tem evidência de hipertensão intracraniana, por exemplo, paciente está isocórico, está com herniação cerebral iminente, tem indicação de fazer a terapia hiperosmolar, com manetol a 20%, né, a dose é de 0,25 a 1 grama por quilo em bolos, e depois de 2 gramas por quilo, depois até 2 gramas por quilo em 24 horas, ou a salina hipertônica, né, que se for a 7,5% é 2 ml por quilo em bolos de 5 minutos, ou se for a 20%, meio ml por quilo em 5 minutos, correndo na série central. O objetivo é uma osmolaridade de 320 ou NSL de até 150. Claro, né, que a gente vai ver se esse paciente não está hipotenso, não está já hipovolêmico, já não está desidratado, ou se o paciente tem um grau de insuficiência cardíaca que não vai tolerar volume. Mas aí tem que pesar o risco-benefício, né? O que vai ser pior, volume ou herniar? A profilaxia de crises convulsivas, que a gente usa a fenitoína, não muda o prognóstico final, mas ela consegue prevenir crises precoces nos primeiros 7 dias. No DCE não tem indicação de corticoterapia, proscrito, em algum momento já foi indicado, mas hoje em dia não se faz de rotina. Quanto à intervenção cirúrgica ou não, né, decisão da conduta cirúrgica, a gente vai ver também mais detalhado ao longo do curso, que vai depender do tipo de lesão, do estado do paciente, do volume e tudo mais, né, qual vai ser a cirurgia a ser feita. Mas, de uma maneira geral, além do Glasgow menor ou igual a 8, com alteração tomográfica, que tem indicação, no mínimo, de uma PIC, né, indicação cirúrgica mesmo, se tiver alguma lesão com efeito de massa, seja hematoma intracraniano, né, contusão, ou extraxial, né, extradural ou subdural, ou às vezes um caso que às vezes mesmo não tem uma lesão focal evacuatória, assim, para ser evacuada grande, o paciente está mantendo uma hipertensão intracraniana refratária, de indicação da descompressão. Mas isso vai ser mais detalhado ao longo do curso. Acho que era isso, só para dar uma introdução mesmo. Obrigada.